Nova Almeida Atualizada, livro de Marcos, capítulo de número 3, versos de 20 a 30, que diz assim as Santas Escrituras. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Deus e Pai, em tua presença, Senhor, estamos aqui lendo a tua palavra, que ela encontre guarida nos nossos corações, dos nossos irmãos que estão aqui no templo, dos que estão no YouTube e no Facebook também nos assistindo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra linda, que tu nos ensine a poder expô-la para todos que estão nos ouvindo. Ilumina nossas mentes, nossos pensamentos, nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senta, irmãos, o tema da nossa mensagem: está fora de si. Está doido? Está louco? Acho que poderia se equivaler a mesma coisa, né? É o tema da nossa mensagem. Jesus está louco? Que conversa! Meus irmãos, nós vamos compartilhar aqui 3 versos das Escrituras Sagradas. O primeiro verso é o 21. Está fora de si. Preste atenção que vamos conversar. Preste atenção. Irmãos, a mensagem para todos nós, é para mim, é para você, é para todo mundo. E não há com quem dizer assim, o que ele disse ali é comigo. Não existe isso, nem naqueles que nos ouvem, que nos assistem. Nós estamos pregando o que Deus falou no meu coração. E nesse verso aqui, de número 21, há atitudes imediatas dos parentes e da mãe de Jesus, depois de ouvir o que ouviu, que alguém saiu de Cafarnaum até Nazaré e fazer um tititi. Olha, Maria, teu filho está lá, né? Ele está doido, ele está, né? Fora de si. Nós lemos aqui no primeiro verso, né? Que ele foi para casa, que chegou uma multidão e ele não tinha nem tempo de comer. Será que Jesus, o pastor, trabalhando, se vindo alguém, vai ter tempo para comer em horas especiais? Não tem.
Você que vai para atender alguém no hospital, não come, não dorme. Quanto mais Jesus querendo abençoar. Tem tempo não, meu irmão. Jesus durou 40 dias e 40 noites, não poder ficar um instante sem comer. Mas aí chega a fofoca lá. 30, 40 quilômetros de distância. Eu saí de Cafarnaum para Nazaré. Aliás, foi lá que eu dei uma palavra para a minha caravana. Mas a mulher saiu disparada para encontrar seu filho. Meus irmãos, bem, as pessoas trouxeram as informações para Maria e para seus parentes, seus irmãos, né? Então, eu diria que as pessoas, parentes, primos, filhos de Jesus, poderiam ser ignorantes. Mas Maria não podia ser ignorante, porque ela sabia que quem era ele. Ele era Deus. E como Deus, ele está tudo no controle. Jesus estava ali como encarnado, como homem. Teve fome porque ele era homem. Mas nós, como homens, podemos prorrogar na hora de comer, dando divertido em alguma coisa, quanto mais Jesus abençoando o povo, né? Mas aquelas pessoas ignorantes, né, produzem o quê? As pessoas ignorantes produzem momentos ruins e momentos bons. Não podemos dizer que isso não aconteça, né? Então, quem informou os parentes de Jesus levou um problema. Vamos ver esse versículo mais na frente. Depois o verso de número 22. Ele está possuído de Beelzebul. Quem foi que disse isso? Os escribas que vieram, sabe onde? Mais distante. As multidões vinham de perto e de distante. E a multidão que vinha também os escribas lá de Jerusalém. Mas os escribas vinham com outra finalidade. Iam cair da tarde, voltavam no outro dia para acompanhar Jesus, para pegar Jesus Cristo em algum erro qualquer. E quando certamente ele ouviu a mãe de Jesus dizer: meu filho, você está fora de si. Aí deu margem para os opositores, para os inimigos, para os fariseus, para os escribas, que dizer assim, né? Como diz o verso 22, ele está possuído de Beelzebul. Os escribas que perseguiam Jesus, amado, o tempo todo, para pegar Jesus Cristo em alguma falha, para incriminá-lo como sendo ele um falso Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente já estudou aqui nessa escola dominical, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nos versos de número 36 e 37, que antes de Jesus vir, surgiu um tal de Teudas se dizendo Jesus. Olha, os falsos cristos vêm de longe. Quando Jesus nasceu em Belém, apareceu um tal de Judas da Galileia, dizendo que era Jesus. Tinha 400 pessoas que seguiam a ele. Os fariseus, os escribas, os judeus do Sinédrio, eles estavam o tempo todo perseguindo os falsos cristos, mas ele parou ali no Cristo verdadeiro. Ele então esteve ali de frente de quem sabia responder para ele, e ele então contou para ele algumas parábolas para aquele povo ignorantes aprenderem a respeito do Filho de Deus, encarnado homem como Filho do homem, mas ele também é o Filho de Deus. E a parábola de Jesus foi quente, nós já lemos aqui, né? Irmãos, os escribas fariseus, irmãos, passaram, amados, da conta. Parece que eles não regulavam bem chamar o Filho de Deus de Beelzebul, um demônio que expulsa demônio. Eu vou já explicar isso aqui para vocês.
né? Amados, quando Jesus andava aqui na terra, meus irmãos, não foram os pecadores que pegavam no pé de Jesus, eram os escribas, fariseus, aqueles homens, amados, insensíveis, extremamente religiosos, que não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Eles pegavam no pé de Jesus, mas a multidão queria ouvi-lo falar das coisas boas e muitos deles serem curados de suas mazelas. Meus irmãos, Jesus Cristo, amado, sempre estava rodeado de muita gente, de pessoas simples, populares, mas também quem ele não chamava, vinha aqueles fariseus, escribas, que vinham para pegar ele em alguma falha. Amados, esses mesmos homens desprezaram Jesus e pregaram ele na cruz. Em algumas igrejas, irmãos, plantadas pelo projeto Rumo ao Sertão, amados, tivemos, amados, muitos problemas e que Deus resolveu todos eles. Muitos. De enfermidade, de expulsão de demônios. E quem trabalha na obra de Deus está sempre disponível para servir a Ele, amados. E as pessoas que nos procuram são pessoas necessitadas, que precisam, amados. O terceiro verso que eu quero chamar a sua atenção, e vou conversar um pouco mais com eles mais na frente, o verso número 29, blasfemar contra o Espírito Santo, amados, nunca terá perdão. Grave isso aí. Pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Vou explicar aí nessa mensagem. Grave bem na sua mente, né? Eu diria que este é o pior pecado. Não crer em Jesus Cristo é o maior de todos os pecados. O pecado, amado, mortal, da morte eterna, amado. Porque fora desses pecados, todos os pecados triviais, aqueles pecados que a gente comete, como Paulo disse, que eu não quero fazer, eu faço, né? Que eu não quero fazer de ruim, eu fino fazendo, e o que é bom eu demoro mais a fazer. Mas o pecado que o ímpio que não crê em Jesus, além dele pecar, o pecado da blasfêmia, da morte eterna, eles pecam absolutamente os pecados triviais da vida o tempo todo como maldição. O crente é diferente. O crente foi perdoado do pecado da morte eterna e ele não deixa de estar no corpo dele o pecado, e ele comete os erros, etc e tal, mas estes são passíveis de serem perdoados por Jesus Cristo, porque se ele perdoou o maior, os pequenos são fichinha. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Primeiro ele está doido, ele está fora de si. Disseram a mãe de Jesus que ele estava fora de si. Ela correu lá de Nazaré, às pressas, lá para a cidade de Cafarnaum, também na Galileia. Não, eu estive lá, eu e minha mãe. Olha, meus irmãos, a família de Jesus Cristo queria, preste atenção, né? Interferir na sua missão de anunciar o reino de Deus, de curar os doentes. Queriam lá bem, nós vamos prender ele. O texto que eu li falou em prender, não foi? Foi. Vamos para lá, vamos prender ele. Para fora, mulher. Jesus, quando ela... Por isso que por aí afora se vê, né? Fui falar para uma pessoa que é adorador de ídolos, ele disse, eu adoro a Maria, eu adoro a José, eu adoro não sei quem, tal, e eu peço a eles, ele pede a Jesus. Que conversa! Jesus Cristo disse que a Maria
não é chegada a minha hora, Maria. Não é chegada a minha hora. A gente não tem que se atrelar na vida de ninguém. Quem quiser se atrelar na vida de alguém vai viver ou morrer para aquele alguém. Quer seja um líder, quer seja quem for. Vai viver a mortandade de quem é morto. Nós temos que nos atrelar a Jesus, que Ele ressuscitou e que Ele nos deu o Espírito Santo para viver em nossas vidas, irmãos, né? Meus irmãos, a cada dia Jesus Cristo atendia multidões ali, né? Sabe que ele ficou conhecido, né? Das pessoas, né? Que vinham de várias regiões para ter encontro com Ele. Então, é a hora que ele tinha tempo de comer, e aí? Então, meus irmãos, a gente tem que viver esse Jesus. Esse Jesus não está doido para nenhuma, porque Ele estava como Deus homem, mas Ele também era Deus Espírito, Deus, Filho de Deus, Filho do homem. Esse é o nosso Jesus. É diferente dos ídolos do mundo, que as pessoas vivem atrás deles. Quando Moisés chegava para o faraó e dizia: olha, faraó, o Deus dos hebreus mandou que o Senhor deixasse o povo dele embora, se não mandar, vai vir as pragas. Ele disse: diga a seu Deus que Ele é rei e eu também sou. Ele é rei de vocês e eu sou o rei do povo que está aqui. E eu não tenho satisfação de dar para ele, não. E Deus sabia que no Egito tinha mais de 200 deuses. Tinha Deus da rã, Deus do Rio Livre. É Deus de tudo. Aqui no Brasil nós temos todo tipo de Deus, todo tipo de homem, de mulher, não sei de quê. E as pessoas, né, do mundo dizem assim, né, pede a mãe que ele dá, pede ao santo que ele dá, né? Vá lá, faça um sei o quê. E ignoram quem é o Deus Todo-Poderoso. A sua mãe Nazaré tomou conhecimento e a notícia veio como se ele estivesse doido mesmo, certo? Fora de si, perturbado, né? E vieram com gosto de quê? De gás, para cima do filho dela, para levá-lo preso. Olha, vamos comigo, um bocado de gente aqui, primo, não sei o que, um bocado de gente aqui, porque eu quero trazer ele, né? Ora, quem avisou a família dele não tinha conhecimento de quem era Jesus, para saber que ele era Deus. O que é que diz o verso 20 que nós lemos? Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão de tal modo que ninguém podia comer. Ninguém, não era só ele, não, era também os seus discípulos, a multidão, porque estava todo mundo alegre com as palavras de Jesus, né? A mãe de Jesus, pelo menos, não teria nem motivo para tomar essa decisão, amado, de dizer que ele estava fora de si, pois ela sabia que ele era Deus. Ela sabia. Não foi em vão sonho anunciando que ele vinha. Não foi a vida inteira que ele teve que ela não pôde cair na real. Ela é Deus mesmo, mas ainda tinha dúvida. Imagine quem não era a mãe dele. O Senhor Jesus, irmãos, estava vivendo um momento imperdível de poder salvar pessoas, de curar as pessoas das suas doenças, das suas mazelas, de libertar elas. Ele não ia perder tempo. E esse texto correlato nos outros livros, nos outros evangelhos sinóticos, um dos textos diz que ele chegou lá, multidão de gente. Aí, a multidão, entra aí, rompa aí, vai onde ele está e diga a ele que, olha, quem está aqui é a mãe dele, quer falar com ele, e as irmãs dele, os irmãos dele, nós queremos falar com ele. Volta lá e diga aqui quem é minha mãe, quem é meus irmãos, quem é minhas irmãs. São vocês que estão aqui, que estão me ouvindo, porque agora está todo mundo na planície, está todo mundo igual. Nós temos que crer em Jesus Cristo. É Ele nosso Salvador.
É Ele, amados. Vamos para a parte que vocês estão surpresos, não é? Ele está possuído de Beelzebul, para fora Satanás, né? Quem foi que disse isso? Não foi a mãe de Jesus que foi, mas que veio lá de Nazaré, mas foi os escribas que veio lá de Jerusalém, amando do Sinédrio, perseguidores de Jesus. E talvez na hora que a mãe disse: olha, a mãe veio para cá e disse que você está fora de si e que nós queremos levar você. Aí Jesus então ouviu os fariseus, os que estavam lá, e eles disseram, né? Ele está possuído do demônio. Irmãos, as perseguições dos fariseus, escribas, eram grandes demais. Não dava trégua a Jesus o tempo todo, buscando qualquer detalhe que pudesse perturbar a vida de Jesus Cristo. Os fariseus iam por toda parte, não largava, amado, a batuta, por onde Jesus Cristo fosse, sempre eles estariam ali no intuito de pegá-lo numa falha qualquer, não é? Uma falha qualquer. Eles acusaram Jesus. Certamente eles viram Jesus expulsando vários demônios. Uma desta parte, eu conheço um irmão bem simples que já expulsou vários. Imagine Jesus. Então, quando ele viu Jesus expulsando os demônios das pessoas, aí os fariseus disseram: ele está expulsando no poder do maioral dos demônios, que é Satanás. Bem, aí Jesus não aguentou, não deixou essa para lá, né? Certo? Irmãos, eles acusavam Jesus quando expulsava os demônios dos que estavam no processo. Ele dizia que ele fazia isto pelo poder do demônio, conforme o verso 22, que diz assim: os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder maioral dos demônios, do maioral dos demônios. Presta atenção, meus irmãos. Você sai daqui consciente do que eu estou dizendo para você. Era uma maldade, né? E Jesus Cristo, amados, ele parava para os seus procedimentos, parava de curar, parava de falar, não é? Para deter aqueles incrédulos, vou tapar a boca desses filhos, né? Não posso nem dizer aqui, né? E mostrar para eles a verdade. E contou, Jesus é sábio, contou rápidas parábolas para eles entenderem e se mancarem que eles estavam sem saber de nada. Aqueles fariseus religiosos sabiam de coisa alguma, ele não sabia de nada, e Jesus fez a seguinte pergunta para ele. Vê aí na sua Bíblia, verso 23, que é que diz? Diz assim: olha, meus irmãos, olha a resposta de Jesus para eles. Como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode Satanás expulsar Satanás? Acaba com o inferno. Não é não? Se ele for expulsar o maioral dos demônios, ele acabava com o inferno. Meus irmãos, Jesus era sábio, né? Muito sábio, para responder aquele povo. Ele deu exemplo para eles. Se tocarem, tamanha era a ignorância, tamanha a ignorância daqueles homens. Mostrou como uma casa que se encontra dividida não subsistirá. Nos versos 25 e 26 diz o quê? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não subsistirá. E mais uma outra palavra: se Satanás se levantou contra si mesmo, ele está dividido, então não pode subsistir, é o fim do diabo. Então Jesus contou várias palavras pequenas e disse para eles ficarem se remoendo, porque eles não tinham como entender, porque eles eram ignorantes.
Então Jesus tapou a boca daqueles caras que diziam bobagens naquela oportunidade. Meus irmãos, eu quero encerrar com o terceiro ponto aqui, que eu quero chamar bem sua atenção. É um assunto muito complicado. Olhe para você agora, examine-se a si mesmo. Verso de número 29, blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Meu irmão, isso é verdade, nunca terá perdão. O Senhor Jesus colocou tudo em pratos limpos aqui, que o único pecado que condena o homem, amados, pecador, a morte eterna, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, isto é, alguém que não crê em Jesus Cristo, amado, ele blasfema contra o Espírito Santo, porque ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O incrédulo que não nasceu de novo está condenado à morte eterna, porque ele blasfema contra o Espírito Santo. Porque uma nova criatura não é possesso. Presta atenção. Se tiver um dia um crente possesso, eu já digo assim: manda dar baixa na ficha, que ele não é crente. Onde é que o diabo, o demônio, pode entrar dentro de um local chamado Templo do Espírito Santo, que é o coração do crente, e dizer: sai do meio, Jesus, aí, porque eu vou me alojar nesse corpo, está repreendido? Não há a mínima condição. Eu nunca vi. Eu tenho 76 anos pela graça de Deus e sou crente desde os 12 anos de idade e nunca vi um crente possesso, mas eu já tive o privilégio de ver pessoas possessas serem repreendidas por servos de Deus. Olha, meu irmão, porque uma nova criatura não é possessada por um demônio, porque quem reside no coração do homem, que coloca na nova criatura o Espírito Santo, então ele não tem vez e não possessa crente. O inimigo não possessa crente. Vou dar um exemplo aqui, uma das igrejas que eu plantei aqui em Mossoró, certo? Exemplo de uma irmã, presta atenção, de uma de nossas igrejas, foi taxada por uma igreja neopentecostal. Eu vou dizer qual era: a Igreja Universal do Reino de Deus. Não, a Igreja Mundial do Reino de Deus. A Igreja Mundial, sei lá, esse negócio aí. Bem, que estava com demônio. Foi na casa dela e estava com demônio. Uma mulher era na igreja presbiteriana, da minha igreja, misericórdia. Aí o filho dela me chamou, e pastor, aconteceu isso. Eu vou lá na casa da sua mãe agora. Não, foi da Igreja Mundial. Ela tinha ali na rua, antigamente, eu acho que sim, está mais lá, ali na avenida que vai para o Alto São Manuel, presidente do trem. Aí então, meus irmãos, eu cheguei lá naquela casa e constatei que ela não tinha demônio nenhum, não. O pastor sabe fazer as perguntas. E eu perguntei tudo direitinho para ela, e ela me respondeu tudo direitinho. Eu disse que está demoniada, não passa desse teste aqui não. Aí eu vasculhei mais um pouco, pedi a Deus direção: Senhor, revela que essa tua serva tem. E a mente ela veio a pouco e disse: pastor, eu tenho isso. Tá bom, minha irmã. Ô, Genrinho, vem cá. Vamos agora mesmo para o médico. Agora mesmo. Lá no Tranqueiro tem uma amizade lá. Vamos lá. O diretor lá era um presbiteriano. Vou para lá agora. Aí perguntei: tem um doutor que atende uma pessoa assim. Ele disse: agora mesmo, doutor fulano e tal. Já ligou para ele, fui lá, atendeu a mulher. Passou o remédio. 3 dias depois a mulher estava boa, curada do remédio e curada das orações. Até hoje, meu irmão, faz 15 a 20 anos. Nunca a própria pessoa que foi lá foi envergonhada. Meus irmãos, precisamos ter uma vida com Cristo. Eu quero dizer mais porque as pessoas são possessas pelo demônio. Por que elas são possessas?
porque elas não nasceram de novo. Quer dizer que pessoas que estão dentro da igreja é crente, não. Tem pessoas que estão poluindo, que estão presença, povo, quem pode tirar ninguém da igreja, não tem o Espírito Santo no seu coração, não é nascida de novo, meus irmãos. Por essa razão, amados, elas ficam vulneráveis a determinados momentos. Antigamente se entende que há pessoas que podem ter algum tipo de depressão, porque até servo de Deus tiver. Depressão é um embate sobre uma coisa qualquer. Agora a pessoa de nada está depressiva, né? E conversa, meu irmão. Onde é que Deus está na sua vida? Né? Olha, irmão, por essa razão as pessoas ficam, amados, vulneráveis para que o homem que não tem Jesus, não tem o Espírito Santo no seu coração, ele gosta de fazer sempre a vontade dele e não a vontade de Deus. A vontade deles, que são crimes, que são tantas coisas que ele faz, erros e mais erros, irmão, né? Então o Espírito Santo, o diabo está só esperando uma chance, uma oportunidade para que alguém dê um espaço para ele. Então o crente deve ter muito cuidado e não ser fraco diante do inimigo. E compreende, irmãos, quando a notícia do seu filho chegou, né, a mãe de Jesus, ela obviamente se preocupou. Ela não era Deus, né? O Deus era o seu filho, certo? Mas por aqui diz que Maria é Deus. Eu fui numa gráfica aqui, o nome é Criatória. Você disse, meu irmão, esse nome está errado. Ele disse, não, mas está certo. Eu perguntei ao religioso, ele disse, não, está certo. Criatória é mãe de Deus, certo. Foi ela que disse, haja luz. Ela que falou com a serpente lá. Não, é mãe do Filho de Deus, é a mãe do homem. O Filho do homem, que também é Filho de Deus. Filho do homem. Tinha que ter uma mulher que foi profetizada por Deus a serpente, e a mulher e o marido dela, Adão. E ele disse, dela virá o descendente dela, que não vai fazer como você, Adão, que pecou. Ele vai vencer essa serpente. Por isso, amados, que existe alguém tratar, amados, ela como uma deusa. Em plena vida de Jesus, ela não teve nenhum espaço. Tem que ter depois. Amados, peça a mãe dele, né? E por esta razão, amados, ela entendeu que ela estava perturbando o seu filho, mas para estar com ele, ela entendeu que ele não estava louco e nem fora de si, pois mesmo homem encarnado, ele era Deus e tinha o domínio de tudo, porque ele era Deus, homem e Deus Espírito ao mesmo tempo. É esse nosso Deus não é Deus, e nós irmãos, e nós somos muito, amados, negligentes com esse Deus. Os escribas, amados, achavam que Jesus Cristo era um falso Cristo e perseguia para incriminá-lo. Em Jerusalém já havia aparecido falsos messias, né? Como eu já disse aqui, um tal de Teudas, né? Que era um judeu, e também um outro judeu chamado Judas, lá da Galileia. Aparecia falsos cristos por aí. Então hoje tem um tal de Henrique Jesus e tantos outros falsos que apareciam, né? E vamos concluir vamos diferenciar se você é um salvo. Olha o que eu estou dizendo aqui para você.
Se você é um salvo, nasceu de novo, creu em Jesus Cristo, você está completamente nos cuidados de Deus. Aquele que não é crente, não nasceu de novo, não está nos cuidados de Deus, e para resolver o seu problema, ele precisa crer no Evangelho da salvação. É isso que ele precisa crer. Né? É isso. Quero concluir. Olha, irmãos, eu fiz as anotações aqui e quero ler aqui para vocês. Presta atenção. Uma criança que lê todos os livros de Henry Ford, ele aprendeu tudo sobre magia e sobre bruxaria. Nos livros tem tudo sobre o feitiço e os encantamentos para enganar as crianças, juvenis e adolescentes. E lamentamos que muitos pais até levam os filhos para assistir os filmes atrás dos filmes de Henry Ford. O inglês, lamentavelmente, né? Amado, certa vez um grupo de estudantes seminaristas, né, foi fazer uma prova que tinha uma única questão. Estava lá a prova do seminário. Aí ele disse: olha, eu vou dar 60 minutos para você falar sobre duas figuras. A primeira figura, que eu quero que você faça a dissertação, fale sobre Deus. A segunda, fale sobre o diabo. Aí aquele aluno, crente mesmo, muito crente, pegou a folha lá a escrever e começou a escrever quem era Jesus. Ele escreveu, aí tocou. Falta um minuto, ele disse: eu não vi nada sobre o demônio. Aí ele chegou a hora de entregar a prova, né? Não tinha feito nada, né? Então ele escreveu lá no rodapé, né, da página: fiquei tão envolvido, na hora que ele disse, fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Amado, bem, apesar dele não ter cumprido aquela precisão, mas ele tirou a nota máxima. Não podemos estar perdendo tempo com coisas fúteis, mal desta vida. Nossa vida tem que ser com Deus. Nós temos que adorar o nosso Deus, amados. Que Deus nos abençoe. Amém.